Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Aquele que teme o mundo jamais cumprirá coisa digna de Deus. A rebelião final contra Deus continua. Blasfêmias, sacrilégios e todo tipo de ataque e desrespeito para com o sagrado aumentam a cada segundo, numa total demonstração de apostasia e falta de temor de ofender ao Deus Altíssimo. É intrigante que um Papa indique o clima e o meio ambiente como uma emergência. A apostasia de povos inteiros no mundo todo, quase que em sua massacrante maioria, não é um drama que merece todo o sofrimento, preocupação, emergência e a mais absoluta prioridade sobre qualquer outra coisa? A guerra do mundo contra as famílias, contra a vida, contra a moral católica, contra a Igreja e a verdade revelada? O total esquecimento e abandono de Cristo? O verdadeiro massacre contra católicos fiéis a Cristo em todo o mundo? Não seria o caso de dedicar a esses temas sua primeira encíclica, escrita de próprio punho? Por que preferir se dedicar a répteis e reciclagem de lixo? O fim dos tempos se caracterizam pela apostasia mundial, o desrespeito ao sagrado e a ofensa máxima a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O cálice da ira de Deus continua a encher-se, já transborda. O que será da humanidade rebelde e descrente? Diz a Sagrada Escritura: clamava em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Outro anjo seguiu-o dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundície desenfreada. Apocalipse 14, 7 e 8. Em 26 de dezembro de 1957, o padre Agustín Fuentes, que estava a preparar-se para ser postulador das causas da beatificação de Francisco e Jacinta Marto, encontrou-se com a irmã Lúcia no seu convento em Coimbra, Portugal, e ali pôde conversar amplamente com a vidente de Fátima. Eis o relatório do padre Fuentes. Quero falar-lhes da última conversa que tive com a irmã Lúcia em 26 de dezembro, no ano de 1957. Encontrei-a no seu convento. Estava muito triste, muito pálida e abatida. Ela disse-me: ninguém fez caso, senhor padre. A Santíssima Virgem está muito triste, por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons porque continuam no seu caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem. Os maus porque não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles, por causa de seus pecados, continuam também no seu caminho de maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, senhor padre, Deus vai castigar o mundo, e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Diga-lhes também, senhor padre, que os meus primos Francisco e Jacinta se sacrificaram, porque em todas as aparições da Santíssima Virgem sempre a viram muito triste. Nunca nos sorriu. Essa tristeza, esta angústia que notamos nela, penetrou nas nossas almas. Essa tristeza é causada pelas ofensas contra Deus e pelos castigos que ameaçam os pecadores. Finalizou irmã Lúcia. Esta real e destruidora hecatacombe espiritual corresponde a um acentuado e cada vez mais profundo abandono e declínio do amor pelas questões de Deus e de sua Santa Igreja. Um verdadeiro colapso e desaparecimento quase que total da fé católica, verdadeira alienação religiosa,
provocada pela devastadora infiltração e contaminação do modernismo no seio da Santa Madre Igreja. Diz a Sagrada Escritura: sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. 2 Pedro 3:3. Eis os homens da nova Sodoma moderna, os escarnecedores cheios de zombaria, de desprezo, conforme foi profetizado. Diz a Sagrada Escritura: pois como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas 17, 24, 25. Devemos combater e lutar contra as legiões de Satanás e tudo o que implica na revolução destes homens ímpios que se unem para empreender uma ofensiva destruidora contra Deus. Conseguimos ver hoje com muita clareza todos os poderes da terra coligados com os do inferno em guerra contra Deus. Esta atividade implica a romper a ordem, a atacar os princípios da verdadeira legislação dada por Deus. Esse mundo inimigo de Deus trava uma terrível batalha contra Jesus Cristo e seus seguidores. O mundo inimigo de Deus e das almas, que guerreia contra nosso Senhor, contra sua santa palavra. Quer destruir totalmente ao Altíssimo e, para isso, visa, entre outras coisas, a destruição completa da família. Prezados fiéis, se alguém nos pedisse uma definição sobre este mundo inimigo de Deus e de seus filhos fervorosos, qual definição lhe daríamos? Talvez lhe diríamos o seguinte: o mundo é um mercado diabólico. Satanás conhece que, pelos méritos de Jesus Cristo Salvador, nós nos tornamos possuidores de riquezas inestimáveis. Conhece também a nossa ingenuidade. E ele, o maligno, o voraz, roda pelas praças do mundo para fazer as suas infernais barganhas. Ou então lhe diríamos que o mundo, inimigo da nossa alma, são os grandes centros de população, onde o luxo e a vaidade encontram vasto campo em que saciar os seus apetites, onde os olhos topam com os objetos mais execrados. Poderíamos ainda lhe dizer que o mundo é um monstro frenético ou então um palhaço assassino que atrai as almas para matá-las espiritualmente. O mundo quer tirar Deus de nossos corações, de nossas almas e até de nossos pensamentos, e colocar Satanás e suas obras em seu lugar. É a gigantesca maioria que aceita essa troca, jogam o tesouro da graça no lixo para viverem um minuto de prazer e depois toda a eternidade no inferno. E aqueles que não aceitam essa troca, querendo se manter fiéis a Cristo e sua Igreja, são terrivelmente perseguidos pelo mundo e seus carniceiros. Diz São Gregório Magno: a hostilidade dos perversos soa como um louvor para a nossa vida, porque demonstra que temos pelo menos algo de retidão, enquanto somos incômodos para os que não amam a Deus. Ninguém pode ser agradável para Deus e para os inimigos de Deus ao mesmo tempo. Mostra que não é amigo de Deus quem busca agradar aos que se opõem a Ele e quem se submete à verdade. Lutará contra o que se opõe à verdade. Fonte São Gregório Magno. Homilia número 9. Está claro que a luz e trevas não combinam, não podem morar na mesma casa. Pois diz a Sagrada Escritura: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis.
João 3, 19 e 20. Esse mundo que guerreia contra as virtudes é inimigo do bem. Ele trabalha furiosamente para impedir que o bem se alastre, querendo desta forma escravizar as pessoas, fazendo as mesmas viverem na escuridão, longe da luz eterna que é Deus. Não nos iludamos, o mundo é um terrível inimigo do bem. Ele não dorme e não descansa, está sempre com suas ondas lamacentas, afogando diariamente milhões e milhões de almas. Será que podemos encontrar algo de bom neste mundo inimigo de Deus? Claro que não. E isso podemos provar e comprovar através da Sagrada Escritura. Diz a Sagrada Escritura: o mundo é mentiroso. O Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. João 14, 17. É por isso que o mundo é cheio de covardias, injustiças e etc. E aquele que o segue vive da maneira que o mundo prega. O mundo é odiento. Como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. João 15, 19. O mundo odeia terrivelmente os que seguem a Deus e arma todos os tipos de armadilhas para destruí-los. O mundo é agitado. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. João 14, 27. Será que uma pessoa sente paz na alma depois de ter passado a noite na agitação do mundo? Claro que não. Com certeza o interior desta pessoa está destroçado e angustiado, porque é isso que o mundo oferece: dor e angústia. E ainda, no mundo não há salvação. O próprio Jesus Cristo disse: não rogo pelo mundo. João 17, 9. O católico autêntico, aquele que vive a palavra de Deus, faz o bem em meio a grandes ataques e guerras, porque o mundo não fica calado diante de uma boa obra. Diz Santo Inácio de Loyola essas fortíssimas palavras: aquele que teme o mundo jamais cumprirá a coisa digna de Deus, porque a obra de Deus não se pode fazer sem que o mundo se revolte. Nosso Senhor também fala da perseguição do mundo contra as pessoas fiéis a Ele. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. João 15, 18, 20. É assim que o mundo faz com os inimigos de nosso Senhor. Ele os chuta, escarra-lhes, joga-lhes pedras, tentando destruí-los. Muitos não suportam os ataques do mundo e, levados pela fraqueza e pelo respeito humano, abandonam o caminho de Deus e mergulham em suas águas lamacentas. Para esses, diz São Cipriano, se o mundo odeia o cristão, então por que tu amas o mundo, a este mundo que te aborrece, e não preferes seguir a Cristo, que te remiu e te ama? É assim mesmo. O mundo, inimigo da nossa alma, usa todos os tipos de ameaças para intimidar as pessoas com a intenção de desviá-las do caminho da salvação. Diante deste mundo sujo e ameaçador, devemos agir com convicção e dizer-lhe como disse São Policarpo mártir: sou cristão e não abandonarei a Cristo. O mundo inimigo de Deus possui os seus filhos, e não são poucos, e sim milhões e cada vez mais. Esses pisam com desprezo o sangue precioso de nosso Senhor para servir o mundo, desprezam a palavra de Deus para obedecerem às máximas do mundo. Tratam com indiferença os bons conselhos para seguirem o caminho do mal. E o pior de tudo é que a maioria são católicos batizados, com primeira comunhão e crismados. Jogam fora tudo o que aprenderam,
para seguirem a lama do mundo. E diz a Sagrada Escritura: pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrozoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 21, 23 a 25. O mundo é mau e os seus filhos seguem-no em sua maldade. Se sabemos que o mundo é mau e inimigo de Deus, cabe a nós fugirmos dele o quanto antes. Aquele que não foge do mundo e que vive a agradar-lhe é sem dúvida inimigo de Deus. Pois diz a Sagrada Escritura: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. No nosso coração não há lugar para dois senhores. Ou ele é de Deus, ou então é do mundo, porque Deus não habita em um coração que serve o mundo. Cito novamente a Sagrada Escritura: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Está claro que o amor desordenado do mundo é incompatível com o amor de Deus. Santo Anselmo, arrombado em êxtase, viu um dia um imenso rio que arrastava todas as imundícies da terra, de modo que nenhuma cloaca se achou mais nojenta do que aquela. Sobre as negras e espumosas águas do caudal, transportados em rapina, alvejavam muitos cadáveres de homens, mulheres e rapazes, ricos, pobres, com os ventres inchados de lodo. Tendo o santo perguntado o que significava aquela visão, assim lhe foi respondido por Nosso Senhor: o rio é o mundo, e os afogados são os seus amados. Diz São Francisco de Sales: o mundo sempre nos fará guerra. Quem não vê que o mundo é juiz iníquo, favorável aos seus filhos, mas intransigente e severo para com os filhos de Deus? Só nos pervertendo com o mundo poderíamos viver em paz com ele. Nós estamos crucificados para o mundo, e o mundo deve ser crucificado para nós. O mundo nos toma por loucos. Consideremos o mundo como um insensato. Fonte São Francisco de Sales, livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Páginas 363, 367. Como é triste e vergonhoso ver milhões de católicos concordarem e colaborarem com os inimigos de Deus por causa de zombarias e ameaças. Os mesmos viram as costas para Deus e deixam de caminharem na santidade, com medo de serem desprezados e ridicularizados. Esses são católicos camaleônicos, mudam de cor, mudam de opinião, mudam de atitude, de acordo com o meio social ou cultural em que se encontram. Esses condenam novamente a Nosso Senhor e libertam novamente a Barrabás. Precisamos ser luz em todos os ambientes, mesmo nos mais ameaçadores, nos ambientes contrários à santidade. Devemos ter presente que muitas vezes teremos que evangelizar contra a corrente, como também o fizeram tantos bons cristãos ao longo dos séculos, sem respeito humano. O respeito humano é, pois, uma apostasia. Não somente isto, mas é também um grave mal da alma, o qual inutiliza toda a graça divina para a salvação. Deus bem pode suscitar no coração disposições para uma vida mais cristã, pode sugerir propósitos de conversão,
Mas o homem possuído pelo respeito humano deixa abortarem as boas inspirações por medo do mundo. Deus pode enviar-lhe também uma doença que o leve à extremidade da vida e o faça olhar no abismo da eternidade. Mas, depois curado, ele ainda tem o mesmo fantasma diante de si. Que dirão os homens? Que farão os amigos? Deixar de fazer o bem por temor do que dirão os homens é declarar-se covarde, é ser vencido antes de entrar em campo com o inimigo. E por vergonha de viverem como católicos, fiéis a Nosso Senhor, morrem como cães. Parece que não há consciência de que estamos em guerra e que os católicos precisam ser convocados à sobriedade, à progressiva separação da cultura dominante do mundo, ao corajoso testemunho e contínuo martírio. Diz a Sagrada Escritura: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 144, 1. Nossa sociedade e o mundo já não têm mais nada que mereça a nossa atenção. Os valores em voga nessa sociedade formam um esgoto nojento e fedorento que emporcalha tudo e todos. Não há como escapar. Dentro de uma sociedade assim, indiferente a Deus e apóstata da santa religião católica, os pais de família teriam de trazer para seus filhos um bom catecismo, uma capela onde se celebre a Santa Missa de sempre, onde o catecismo fosse ensinado segundo a doutrina de sempre da Igreja. Você sai na rua, você vai ao médico, você compra um jornal, você vai ao trabalho, você vai à escola, ou o que seja, o que se faça, onde se esteja, na rua ou dentro de casa, o esgoto se espalha, contamina, agarra-se em nossas peles, transmite o seu cheiro insuportável. E é tal a realidade disso que estou dizendo, que estamos todos contaminados, estando todos sujos e fedorentos nas entranhas de nossos costumes e de nossos interesses. Os homens não sentem mais o fedor de si mesmos. Todos agem, pensam e falam com os critérios da lama e da cloaca, com os critérios do mundo. Vivemos em uma sociedade onde o bem e o mal não se opõem, onde não há virtude e vícios, onde tudo é permitido, onde tudo é bom. Nada mais fazemos do que viver segundo os critérios deste mundo. E mais uma vez, espantados e agradecidos, é em São Paulo que vamos encontrar a explicação deste tremendo mal, desta horrível provação que é hoje pedida aos que querem se salvar. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Que coisa impressionante! Que revelação tremenda recebeu de Deus São Paulo! E o que é que ele nos recomenda para uma situação tão tenebrosa? O combate, a guerra, a espada. Mas não podemos combater simplesmente com as armas comuns que usamos contra a tentação. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar de pé depois de ter vencido tudo. É, portanto, uma armadura que nos cubra dos pés à cabeça, que nos leve à vitória total, sobretudo, ou seja, sobre a própria sociedade erigida pelo demônio, pelo anticristo, para a perda e condenação dos justos. Porque os maus já estão condenados há muito tempo. O que o diabo não suporta é que haja ainda alguns loucos resistindo e querendo o reino de Deus. O diabo não suporta que haja ainda alguns doidos que estão excomungados, entre aspas, pela nova religião do Vaticano II, que é conveniente e, entre aspas, aberta para o mundo, e que insistem em pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Deveríamos ficar chocados com a nossa tibieza,
nossa covardia mascarada de tolerância, nossa frouxidão, nossa vontade de tolerar heresias, sacrilégios, blasfêmias e imoralidades dentro da própria igreja, nossa ânsia de agradar a nós mesmos e ao mundo secular. Não podemos, como igreja, permanecer de braços cruzados e esperar que as coisas apenas melhorem magicamente. Estamos em guerra por nossas próprias almas e, como qualquer soldado, temos de treinar para lutar bem. Devemos estudar a nossa fé e ser mais comprometidos do que nunca. Também devemos conhecer nosso inimigo e suas táticas. Devemos estar preparados para sofrer e até mesmo para perder a nossa vida. As ruínas de nossas famílias e cultura são o testemunho do triunfo do erro e da supressão da verdade. Mais do que nunca, precisamos mudar no sentido de sermos diferentes da cultura que se recusa a criticar e a chamar para a reforma. Mais do que nunca, nossa fé precisa brilhar intensamente e claramente em nossas igrejas e comunidades. E se um mundo agora acostumado à grande escuridão entende nossa luz como implacável, que assim seja. Só peço a força para fazer parte do pequeno resto do rebanho fiel. Vamos rezar e começar a nos organizar agora. Somente nossa fé inequívoca pode nos salvar ou salvar todos aqueles para quem rezamos. Rezemos por uma fé forte e corajosa. Se nossa luz não brilha, não há luz em tudo. Nossa fé católica é a única e última esperança para este mundo. Tem sido sempre assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.